Podemos interpretar Netuno como alguma exclusão em nossa família? Vamos lá. Exclusão na família. O dono do mapa ser excluído pela família? Se essa é a questão, você só pode interpretar isso se esse Netuno tiver na casa 4 e possivelmente retrógrado, tá? Para poder você ter esse tipo de interpretação. Tá? Você possa interpretar como esse Netuno sendo alguém da família que foi excluído, aí eu até entendo que o pessoal que faz constelação familiar faz esse tipo de análise, né? Alguém da família que já faleceu, mas que todas aquelas pessoas ainda fazem parte do mesmo núcleo, e aí isso já não é minha área de conhecimento, tá? Então, eu não entendi exatamente o que você quis dizer com esse exclusão da família. Se o assunto é a pessoa se sentir excluída da família, normalmente não é nem o Netuno que vai dar esse significado se ele estiver, né, na casa 4 do mapa. Normalmente, essa exclusão, né, a pessoa não se sentir parte da família, tem mais a ver com Urano, com Saturno e às vezes com Plutão, não tanto com Netuno. O Netuno, isso tudo ligado à casa 4, porque a gente está falando de família, né? O Netuno, normalmente, o que acontece quando a pessoa tem um Netuno na casa 4? Seja ele direto, seja ele retrógrado, e é claro que o retrógrado é muito mais forte. A família vai se dissolvendo ao longo da vida, a família vai se dissolvendo, se dispersando, cada um vai para um lado, e normalmente é uma coisa assim que a pessoa não consegue reter, né, ou manter aquela família unida. E muitas vezes os bens também são dissolvidos. Por quê? Os bens, principalmente bens imóveis, que são também assuntos da casa 4, a pessoa vai perdendo. Então é aquela pessoa que no início da vida ela nasceu de uma família bacana, que morava numa casa, num apartamento super bacana, família, né, pai, mãe, filhos, todo mundo ali unido, e as coisas vão acontecendo, né? Essa infiltração do Netuno vai dissolvendo essa família. E aí, né, o pai, que era o esteio da família, morre. Aí a mãe não sabe muito lidar com as questões financeiras, e daí a coisa começa a degringolar. Os imóveis começam a ser divididos, e a pessoa não sabe administrar, e ela aí acaba que troca um apartamento de 4 quartos por um de 3. O apartamento era numa avenida mais importante, passa para um menos importante, depois ela passa para um outro bairro, aí ela passa para um apartamento de fundos, depois ela muda para um de 2 quartos, e depois, enfim, porque a pessoa não consegue manter aqueles bens. E assim como a família foi se dissolvendo. Isso tudo porque se a pessoa não sabe lidar com a energia do Netuno. Não sabe lidar de que maneira? Não sabe usufruir ou ativar todo o potencial positivo que o Netuno tem. E aí, se a pessoa ela não se fortalece, né, de uma maneira responsável, se ela não assume as responsabilidades, o Netuno vai lá fazendo o trabalho dele e vai dissolvendo tudo. Então, a família se dissolve, os bens se dissolvem, e daqui a pouco a pessoa está na Rua da Amargura. Infelizmente é isso. Por quê? Porque a pessoa não quis se responsabilizar, porque ela acabou ficando, vamos dizer assim, dependente de alguma situação, de alguém, sabe? Ela não quis avançar, ela não assumiu as responsabilidades que ela precisava assumir. Aí o Netuno atua nas questões do mundo físico material. Se a pessoa desenvolve o potencial do Netuno no plano mental, emocional e espiritual, ela não precisa passar por todo essa dissolução.
Mas, para isso, ela precisa desenvolver a inspiração do Netuno, a espiritualidade do Netuno, a capacidade de compreensão, a capacidade de perdão. Se ela vai desenvolvendo, se ela vai atuando com as características positivas do Netuno, trazendo inspiração, trazendo arte para dentro da família, a família não precisa se dissolver, os bens não precisam se dissolver. Se ela se segura lá fortemente no Saturno, aprende a ter responsabilidade, aprende a lidar com as questões do mundo material, aprende a ser responsável por si mesma e pelos outros, e principalmente pela família, ela não precisa passar por tudo isso. É triste, sim. É triste porque a pessoa provavelmente está repetindo um padrão de vidas anteriores. Então, qual é o antídoto para Netuno? Saturno. Se o Netuno dissolve todos os limites, o Saturno é o que impõe limites. Então, impor limites, gente, não é de forma nenhuma uma coisa ruim. É claro que limites, né, muitas vezes estressam, muitas vezes entristecem. Porque eu quero fazer isso, não posso. Mas ele traz foco, ele traz responsabilidade, ele traz principalmente amadurecimento. Então, o antídoto para Netuno é Saturno. Se a pessoa conseguir atuar com os dois de forma equilibrada, as coisas vão fluir super bem. Eu tenho inspiração, eu uso a minha espiritualidade, eu estou aqui desenvolvendo esse trabalho, a musicalidade, as artes, as artes plásticas, né, o cinema, a fotografia, que é tudo domínio de Netuno, e faço isso com responsabilidade, sei cuidar das questões materiais e pronto, a pessoa equilibrou, ela não precisa perder nada. E se tá isso tudo envolvendo a casa 4, para a gente falar de família, né? Se a pessoa se responsabilizar pela sua própria família, se ela assumir o seu papel dentro da família, ela não vai precisar perder nada. Tudo é uma questão de assumir as responsabilidades, né? Então, aprender a contrabalançar Netuno e Saturno.